Olá pessoal, bom, tem muita gente que quer saber por que a trave horizontal de linha com put geralmente não se recomenda, tá? Bom, primeiro tem as estruturas com put, elas têm mais liquidez. Tem mais liquidez sim. Se você olhar, abrir o book de uma put, por exemplo, tem mais market atuando, porque na put existem operações de caixa que chegam a dar um pouquinho mais que o DI. E isso é interessante para as tesourarias de banco. Por isso que a put tem muito mais market maker do que as call. Mas sai menos negócio com put, isso por conta de interesse, mas a put geralmente tem um preço mais justo. É o seguinte, quando você faz trava de linha com put, trava horizontal de linha com put, tem algumas coisas nela que são bem interessantes. Ela é diferente de você fazer com call. Primeiro, quando você faz com put, se entrar muito no dinheiro, talvez você tenha que pagar para sair. Isso tem esse problema. Você faz aqui, por exemplo, olha, uma put aqui, né? Trava horizontal de linha com a put, né? N26 menos M26. Então, se o mercado, por exemplo, cair para 18, 17, você vai ter que pagar para sair. Isso é a característica da put, por isso que geralmente a gente fala assim, olha, faça com call, porque se der alguma coisa errada, no máximo você perde o que você colocou. Put não, put você tem que pagar, não é muita coisa não, às vezes é 5 centavos, 7 centavos, né? Isso quem já tem um pouco mais de experiência já vivenciou isso daí. Principalmente agora quando teve o Covid-19, o que aconteceu? Quando o mercado afundou, as rolagens de put estavam negativas, tá? Chegaram a ficar negativas. Então existe esse risco aí. Por isso que a gente não gosta que o pessoal fique fazendo trava de horizontal com put. Mas ela tem algumas características interessantes. A trava horizontal de linha com put, geralmente ela é mais barata. Muitas vezes bem mais barata. Isso tem um motivo, tá? A estrutura de volatilidade da put ela é diferente. Ela é diferente da call. Para você vender uma call, você precisa ter o quê? Precisa ter o papel, você precisa ter o ativo. E para você vender a put não precisa. Basta você ter a margem. Então a put ele é uma estratégia de capital, mas você não precisa do capital. Você pode colocar só margem, só lastro. Então por conta disso é que a trava horizontal de linha com put tem uma característica diferente. E borboleta, eu posso ver borboleta com put? Olha, a put ela tem as seguintes características para estratégias de long short. Borboleta, trava de linha são um tipo de long short. Ela só sensibiliza mais ou menos entre 8 dias antes do vencimento, ela começa a sensibilizar bem. Diferente da borboleta com call. Você monta uma borboleta com call, vamos supor que você pague lá, sei lá, uma borboleta de asa 2 pague 25, 30 centavos. Cara, vai passando os dias, fica lá parado, ele melhora bem. Da put não melhora. Ele melhora mais ou menos a partir de 8 dias, 10, 8 dias antes do vencimento. A mesma coisa com a trava horizontal de linha. A trava horizontal de linha com a put, com a call ela melhora rápido quando fica parado. Com a put demora mais, mas ela também melhora. Só que você paga bem menos para montar ela. Então o fato de você pagar menos para montar ela te dá um alento tipo, poxa vida, eu preciso recuperar menos do meu capital. Tá? E agora como é que você vai fazer o manejo da put, né? Então a put é o seguinte, tá? Você tem que ter o seu ponto de stop. Se você montou uma put aqui no 26, por exemplo, e o mercado afundou 10%, então veio aqui para 26, veio aqui, por exemplo, para 24,40, por exemplo, né? Já é hora de você estopar mesmo perdendo, porque senão se ele afundar demais, você vai ter aí um problema bem sério. Opa, 26 não, perdão, é 23,40, né? 23,40 é o seu stop, você tem que botar o seu stop aí, tá? Então vamos lá, THL com put, tá? Você tem o que? O stop, quando o que? Cair 10% o que? Do strike, tá? Quando cair 10% do strike. Aí se eu não quiser estopar, bom, aí por conta de risco seu, de repente você tem que pagar para sair, né? O que a gente fala, tá? O estudo de estratégias, ele não é diferente da análise gráfica. O que é análise gráfica? Você analisa o gráfico, você tem uma porcentagem de chance de acertar. Derivativos também é assim, operação estruturada também, você tem uma porcentagem de chance. Só que, no caso, por exemplo, de uma borboleta, uma trave horizontal de linha, quando você acerta na cabeça, ele dá muito, dá um prêmio muito bom. Por isso que atrai as pessoas, tá? Então vamos lá. Trave horizontal de linha com put, caiu 10%, você tem que acionar o seu stop. A stop não vale, a não ser que você acredite que vai subir. Mas se ele continuar descendo, você pode perder só o que você colocou e ter que pagar um pouquinho para sair, tá? Agora, se der na linha d'água, paga muito bem. Chega a triplicar o valor que você colocou.
chega a triplicar o valor que você colocou. Então, quando der lá na linha d'água, nossa, aí a alegria, né, é soltar rojão para todo lado. Agora, vamos pegar um exemplo, né, em que o papel vai para 28, por exemplo. Você está lá N26 menos M26. O papel vai para 28, por exemplo, né? Então, o que acontece? No papel 28, a N26, a M26 virou pó. M26 pôs em ó. Tá? Geralmente você vai ter um bom ganho já. Mas se você quiser, você pode fazer o seguinte. Você vende duas da N26 e compra uma da O26. Isso daqui você recebe grana. Você recebe uma boa grana por isso daí. Tá certo? E aí você fazendo essa conta aqui, vai sobrar o quê? Uma da O26, né? E menos, né? Uma da N26, tá? Você vendeu 2, né, vai ficar devendo 1, então vai ficar menos um da N26 mais uma da O26, que é uma nova trava horizontal de linha com put, tá? É uma nova trava horizontal de linha com put, né? E aí, né, você vai lá, né, opera aí mais um mês, mas geralmente quando ela vira pó, quando ela sobe, você consegue sim recuperar o seu capital. É diferente de quando ela é um pouco diferente, né, da call, né? Da call, quando sobe demais, você não consegue recuperar o seu capital, você perde. Tem que entender o seguinte, né? A trava horizontal de linha, tanto call como put, ela é o quê? Ela é uma estratégia de intervalo. Errou o intervalo, você vai perder grana. Não adianta, você vai, o que eu faço? Estopa, você tem que estopar, tem que fazer parte. Um dos grandes erros, né, da maioria do pessoal que opera ações, opções, sabe qual que é o maior erro mesmo? É não aceitar que aquilo pode dar errado. Tá? Claro que pode dar errado. Você faz a análise gráfica, você comprou, não deu certo, você estopa, né? Trava horizontal de linha também deveria ser assim. Agora, como a trava horizontal de linha tem o tempo a favor, a gente reluta em estopar. Geralmente a gente segura mais um pouquinho, quer ficar mais um pouco com ele, mas se você tem capital, por exemplo, você faz 3 linhas, você faz no 26 e no 28, olha, e ficar perto do 27, você ganha muito nas duas linhas, tá? Bom, tem outras pessoas que perguntam, cara, será que eu não posso fazer com call e put? Olha, não é aconselhável. Não é aconselhável. Eu acho que fazer trava horizontal de linha com call e put é meio bobagem, sabe por quê? Se você faz na mesma linha, o cara fala assim, mas ó, se eu fizer na 26, ou a call ou a put vão virar pó, é verdade, mas se afastar muito, a call e a put vão dar prejuízo. Eles vão dar prejuízo, então não adianta você tentar, né, ficar fazendo marabalismo, né, tentando achar motivação para inventar coisa. Você faz trava horizontal de linha, eu prefiro que você faça com call. Se quiser fazer com put, faz, mas faz levemente OTM, tá? Meio fora do dia. Então, para botar 28, tenta fazer do 26 ou do 27, para o quê? Para se o mercado cair, você não sofrer tanto, tá? Porque é melhor, eu entendo que tanto a trava horizontal de linha call como put, eu entendo que quando rompe mais de 10% para um lado ou para o outro, eu acho que está na hora de pensar num stop. A não ser que você tenha várias faixas e numa dessas faixas aí, várias linhas, você sabe que numa dessas linhas vai maximizar o ganho. Mas toda estratégia ela tem risco. Qualquer estratégia que você fale assim, que alguém fala que não tem risco, também não tem ganho. Porque não tem como você ganhar sem ter risco. Porque a bolsa, no final, é uma instituição que permite que os players troquem o seu risco. Tá? Então, se você apostar, ou você pode apostar na alta, na baixa ou no intervalo, ou na estabilização. Na trava horizontal de linha é na estabilização. No caso da borboleta é no intervalo, é dentro de um intervalo, né? Mas é importante saber o que você está fazendo. E não adianta você colocar um capital muito grande. Como ele pode duplicar, triplicar o capital, mas também pode dar perda total, então você vai lá, coloca lá 0,5%, 1% do patrimônio, tá? Não adianta você colocar demais, porque se der errado, você não pode quebrar, né? Vai falar, mas se eu ganhar eu quebro a banca. Não faz isso, não é por aí não, tá? O investimento em qualquer área, o que é? É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então você tem que chegar bem nessa maratona, tem que chegar principalmente solvente com a cabeça, né, no lugar, né? Com a cabeça sadia. Valeu, gente?